Olá, eu sou a Graziele Pérez do canal Oncoprosa Vidas que Inspiram e eu estou muito feliz de estar aqui com mais um episódio e esse episódio está muito especial. O Oncoprosa, ele não é só trazer conversas com pacientes, e sim, eu escolhi trazer vidas que inspiram dentro do mundo da oncologia. E a convidada de hoje é uma menina muito especial, que eu gosto bastante de conversar com ela. A gente tem trocas super bacanas e ela tem uma bagagem incrível que vai dividir um pouquinho da história dela aqui conosco. A protagonista da vez é Marcele Lima. Seja muito bem-vinda, dona Marcele. Muito obrigada por estar aqui comigo, por ter aceitado esse convite. Nós temos uma ligação agora bem especial dentro do mundo do voluntariado, né? A Marcele, eu a conheci ela dentro da AMUC, a associação no qual nós somos voluntárias, e a gente acaba abraçando essa causa. E a Marcele, ela vai contar um pouquinho sobre a vida dela, pouquinho sobre como que ela caiu no cenário da oncologia, porque como eu falei, a Marcele não é paciente, mas ela é atuante na área da oncologia, e a gente já falou aqui que para entrar nesse cenário da oncologia tem que ter um motivo muito especial. E eu queria que a Marcele contasse pra gente agora quem é a Marcele e como que ela caiu nesse cenário sendo a nossa nutricionista oncológica. Então vamos lá, Grazi, muito obrigada inicialmente pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui batendo um papo sobre essa temática, né. Então meu nome é Marcele, eu sou nutricionista, vou contar um pouquinho da minha história, né, rapidamente. Eu sou natural de Cuiabá, no Mato Grosso. Caiu de paraquedas aqui. Em Floripa. A minha mãe diz que eu sou uma cigana, né? Então eu fico pulando de cidade em cidade e no decorrer desse processo a vida me trouxe para cá. Então o meu primeiro contato aí com a oncologia se iniciou em 2018, quando eu estava decidindo, né, o que eu ia fazer depois de terminar aí o curso de nutrição. E eu tinha então esse propósito de fazer uma residência, né? Para quem não sabe, a residência é uma especialização, assim como existe na medicina, existe também para a nutrição. E aí, pesquisando as áreas, nunca tinha tido contato com oncologia de forma tão próxima, né? Só durante o estágio, que atendi alguns pacientes que estavam fazendo tratamento. E aí eu falei, acho que eu vou tentar aqui para oncologia. E aí acabei passando na residência inicialmente lá em Brasília, me mudei de cidade, foi a minha segunda experiência. De Cuiabá ela já estava em Brasília, grava aí. Brasília. Então foi a minha segunda experiência, na verdade, de morar sozinha longe dos meus pais, né? E aí comecei esse meu primeiro ano de residência muito freneticamente. Gosto muito, assim, gostava bastante da nutrição enquanto ciência, né? Sempre fui muito estudiosa, muito interessada em aprender um pouco mais sobre a comida, só que ainda com um olhar meio técnico, meio muito sem saber como me relacionar com as pessoas, como me aproximar dos pacientes, né? Porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito cru. E aí o meu primeiro estágio na residência foi na pediatria oncológica, né? Então já foi um impacto, assim, porque totalmente. As crianças, elas lidam de forma diferente, né, com esse diagnóstico, e para mim foi interessante avaliar isso e ter esse contato. E nesse primeiro estágio, né, eu fui tendo contato muito próximo com pacientes adolescentes, com crianças, mas também com os pais, né? E ali foi a virada de chave para eu olhar um pouco mais para o ser humano, né? Para sair um pouco dessa parte técnica e enxergar o alimento, como você já sabe, como eu enxergo hoje. Porque as relações são diferentes, né? Sim. E cada criança, adolescente, os pais têm pensamentos diferentes, tem questão de cultura, né? E eu acho que dentro do mundo da oncologia, eu falo por mim, quando eu recebi um diagnóstico, existe muito estigma em relação à alimentação, né? Uhum. A gente não sabe o que é certo e o que é errado, muitas coisas falam que é certo, que na verdade não é bem certo, né? E também tem algumas coisas que não é nem
certo e errado, né, Marcele? Depende de todo o contexto, né? Então, a partir dessa minha experiência, eu comecei a ouvir muito mais as histórias, né? E como essas pessoas enxergavam a alimentação. E a partir de então veio uma virada de chave, né, que eu não tinha trazido muito ainda da faculdade de, peraí, mas o alimento não é só o que tem dentro dele, mas o que ele representa, né, porque essas crianças, aquele momento de comida era um momento de compartilhar com os pais, né, uma situação mais de brincadeira, de, vamos fazer aqui o que a gente consegue comer, o que a gente gosta, então era um momento ali de distração, né. Até pela questão da fragilidade da criança, né? E assim, a gente quando recebe o diagnóstico que está em tratamento, a gente tem muita dificuldade em aceitar determinadas alimentação por conta do medicamento, né? Sim. Não é nem só sobre a questão do que é certo e o que é errado. Confunde o que é certo e o que é errado, mas também tem a questão do que a gente de fato está disposto, né? Ou conseguindo. A capacidade ali. E aí, só tô começando essa história com criança, porque a gente aprende às vezes na faculdade que eu só preciso passar para aquela pessoa porque aquele alimento tem menos carboidrato, mais carboidrato, mas a criança não tem, ela não entende que tem menos carboidrato ou mais carboidrato. Então, nós enquanto profissionais precisamos fazer esse vínculo, né? E além, eu falo, né, além da composição do alimento para conseguir ali com que ela se alimente minimamente dentro dessa questão do tratamento. Então essa foi a minha primeira virada de chave para, eu preciso enxergar o alimento de outra forma, senão as coisas não vão fluir, né? Então eu fiz essa residência, esse primeiro contato foi na pediatria e depois eu comecei a ter contato com os adultos e aí eu fui me apaixonando por cada história. Até porque daí tem a relação, tu trabalhou com as crianças, mas tu teve contato com os pais. E os pais, quando recebem o diagnóstico, assim como nós, pacientes adultos, a gente também não sabe o que é certo e o que é errado, né? E a gente também escuta muita coisa que a gente pensa que é certo ou que até fica na dúvida se é certo ou se é errado. Sim, então eles chegavam muito, quando recebem o diagnóstico, muito desesperados, como que aquele alimento vai impactar no tratamento, mas meu filho comeu tal coisa, agora eu não sei se pode por causa do tratamento, né? Então durante esse processo a gente vai tendo essa conversa mesmo para conseguir desmistificar muita coisa, né? Que eu acho que essa é a parte ali mais do início, né, do diagnóstico, que as pessoas vêm muito vulneráveis, e aí partindo de maneira geral, né, vulneráveis no sentido de que, será que se eu comer aquele alimento, eu vou interferir no meu tratamento, o meu câncer vai aumentar, né? Então é muito importante que a gente saiba, enquanto profissional, né, orientar essas pessoas, mas acolher também nesse sentido. Até porque eu falo por mim, porque eu vivenciei isso, né? Quem já sabe, vou repetir novamente, eu recebi o meu primeiro diagnóstico em 2011, aos 33 anos, depois em 2015, e lá em 2011 a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje das redes sociais, mas a gente ainda tem essa questão da crendice popular, né, de que as pessoas querem a cura milagrosa em determinados alimentos ou culpam, né, determinadas situações, hábitos, por conta de todo o diagnóstico. A gente sabe que o câncer ele é multifatorial. A gente sabe que tem alimentos processados, industrializados, que eles acabam prejudicando em conjunto com o estilo de vida, com se você tem um histórico familiar, se você tem uma alteração genética, né? Mas não é uma coisa... coisa... um alimento sozinho, né? Eu sempre falo isso. Gente, nenhum alimento, até onde a ciência, sabe? Eu gosto de fazer esse parênteses, né? Até onde a ciência estudou, nenhum alimento sozinho piora o câncer, né? Aumenta o câncer, vai fazer você desenvolver o câncer, né? Então, igual você falou, é multifatorial. É até porque a Marcele, além de nutricionista, ela... mergulhou nesses estudos. Conta um pouquinho mais sobre isso. Então, aí a partir desse primeiro contato, né, e depois com adultos, aí eu fui para cuidados paliativos, hemato, oncologia, né, então tive uma vivência maior com os adultos. Depois me mudei para Ribeirão Preto para continuar aí por uma questão pessoal, me mudei para Ribeirão Preto para continuar a residência lá na USP, né.
E aí tive contato com transplante, enfim. Então, a partir dessas experiências, eu fui observando que as pessoas durante o tratamento, elas se alimentam por diversos motivos, né? Que não adiantava eu ficar falando para ela que ela precisava comer porque o alimento tem X vitaminas. Se ela tivesse durante o tratamento com um sintoma, não sei, um enjoo, né, e não conseguisse, não ia adiantar, né? Isso poderia fazer com que gerasse uma culpa nela de não estar conseguindo fazer o que eu falei que ela tinha que fazer. Exatamente, né? Gera uma ansiedade ainda maior, porque tu tá comendo determinadas situações e daí tu vai lembrar da Marcele, que a Marcele disse isso ou aquilo. E como tem impacto que a gente fala, né? Sim. Não só eu enquanto nutricionista, mas qualquer profissional da saúde. Então, quando eu terminei a residência em 2021, eu falei, poxa, eu acho que eu preciso estudar um pouco mais isso a fundo, né? Aí fui para os estudos das ciências sociais, psicologia, que é um pouquinho do que eu faço hoje no doutorado, para olhar para o que motiva essas pessoas e como eu posso ajudá-las ali nesse sentido, né? Então, hoje em dia eu já consigo visualizar muito mais qual é o impacto dessas motivações na vida de cada um que está passando pelo tratamento. Sim, a gente até já conversa que não é um alimento específico que faz determinada situação virar o câncer, mas na verdade é um conjunto de hábitos. E como que a gente pode lidar com isso, assim, sem se culpar, mas com a conscientização? Certo. Eu estava até pensando essa semana, né, em várias falas que eu ouço, e uma delas que as pessoas costumam falar nossa, poxa vida, eu tava fazendo a minha alimentação certinha e aí chegou um dia que eu tava com muita vontade de comer doce e aí, nossa, eu fui lá e comi. E eu pergunto, nossa, por que essa tristeza toda de comer um doce, né? Você não acha que isso faz parte de uma alimentação saudável hoje em dia? E aí a pessoa fala, não, mas eu já ouvi falar que o açúcar, né, vai alimentar o tumor, vai aumentar esse tumor. Então, eu acho que o que eu fiz foi errado, eu me senti muito mal depois disso, né? E hoje em dia, da onde que saiu essa coisa, né, do açúcar aumentar o tumor, enfim. Então, acho que lá por volta de 1940, por aí, né, um estudioso foi investigar em ratinho o que aconteceria, né, se ele tirasse ali o açúcar como fonte de energia dessa célula desse ratinho. E aí o que foi observado é que essa célula cancerígena ela vai continuar se reproduzindo, assim como a nossa célula saudável. Então, se eu não tenho, né, a glicose, que é o carboidrato aí que a maioria conhece, né, essa célula ela vai usar outra fonte de energia. Pode ser proteína, pode ser gordura, né? Então, desmistificar esse tipo de informação traz um alívio tão grande para as pessoas. Exatamente. Parece uma coisa besta, né? Exatamente. Mas... Até porque eu, voltando com a minha experiência, quando eu nunca tinha escutado nada, porque aos 33 anos a gente não imaginava que teria câncer, né? Tive poucas experiências familiares com isso, então ali a questão do dia a dia, do que pode e não pode comer, eu não vivenciei, mas assim, lá no fundo alguma informação eu tinha. E eu tinha assim muita questão de paladar. Meu paladar foi muito alterado. E isso é comum, Marcele? Sim, isso é comum, porque a depender dos tipos de protocolo, qual que é a intenção da quimioterapia? A quimioterapia ela é sistêmica, ou seja, quando eu recebo ela vai atingir várias células, principalmente aquelas que se reproduzem rapidamente. Cabelo, pele, as células do nosso estômago, intestino, por isso... Em alguns protocolos, os sintomas mais comuns são esses, alteração de paladar, né? As células que ficam na nossa língua, então... E é para sempre? Depende do tipo de tratamento, viu? Algumas pessoas, por exemplo, que fazem radioterapia, onde a radiação incide ali naquele local, em região de cabeça e pescoço, pode durar um pouco mais. Mas geralmente os protocolos, por exemplo, de câncer de mama, isso tende a se resolver de forma mais rápida quando eu termino a quimio, né? Eu não terminei, eu falo, vou até completar isso e vou voltar. Eu faço 2 medicamentos que não é quimioterápico, né? Uma terapia-alvo, mas uma das minhas características é a alteração no paladar. Sim. Eu não tenho mais aquela alteração normal de sentir o gosto. Então, às vezes, eu quero uma coisinha um pouco mais temperada ou um pouquinho, só para eu poder sentir, porque senão parece que eu tô comendo nada. Mas voltando lá, essa questão que eu tava conversando, daí
eu queria muito ter um contato com meu filho e meu marido de ir numa pizzaria, que eles me convidaram para me fazer sentir bem. Fomos. Não sabia de nada, porque não tinha me falado nada, porque não tinha internet, então eu não fui pesquisar essa questão de alimentação. Aí eu fui comer uma pizza e naquele momento eu tava querendo algo mais intenso no sal. Aí eu gosto de embutido, né? Mas não de hábito. Eu comi uma pizza de calabresa. Naquele momento, assim, eu precisava daquele paladar mais alterado. Não faço isso todos os dias, tá? Em alguns momentos eu utilizo isso. Bem, né? Aí eu me lembrei assim, cara, eu ouvi dizer alguma coisa sobre leite e sobre calabresa. Parecia que eu comi e tava comendo veneno. Minha vontade é botar isso pra fora. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Uma vez até fiz um vídeo no Instagram, né, das fases do comportamento alimentar das pessoas durante o tratamento. Tem até uns memes, né, que você começa a comer, aí vem uma voz, o leite é inflamatório, aí vem outra voz, o ovo tem muito colesterol, né? Então, assim, o que eu tento trabalhar hoje em dia e conversar muito com as pessoas, né? É tudo uma questão de equilíbrio. Claro, quando você não tem uma condição clínica, né, que aquele alimento vai impactar. Vou pegar um exemplo de quem tem alergia à proteína do leite. Aí eu tenho, né, o meu organismo, ele rejeita essa proteína, então eu vou ter uma reação mais brusca. Mas assim, o que a gente vê hoje, principalmente com esse avanço das redes sociais, é o terrorismo nutricional. Então, alguns alimentos, eles são colocados aí muitas vezes em pedestais ou como vilões, né? Então, o pão, o leite, como você falou, né? Os embutidos. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado em relação a isso. E essa questão que eu observo em algumas pessoas sobre o radicalismo, se tu chegar durante o tratamento, estás aqui no auge do tratamento, recebendo quimioterápico, e vem as pessoas com essa informação do radicalismo, tira isso, tira aquilo, porque é isso que tu vai se curar. Se tu tirar o açúcar, de fato zerar o açúcar, o teu câncer vai diminuir. O que isso impacta? O que isso impacta, né? Então a gente já tem alguns poucos estudos, tá? Porque nessa área não é tão grande assim os estudos, mas a gente percebe que essas pessoas diminuem, né, esse convívio social, porque imagina, se eu tiro tudo isso que você tá falando, como é que eu vou minimamente na casa de alguém, ou como é que eu vou receber alguém, né? Ou como é que eu vou comemorar qualquer coisa que seja, porque hoje em dia, estudando isso e vivenciando também, a gente sabe que a comida ela tem vários significados. E aí hoje, quando a gente vai comemorar alguma coisa, a gente se reúne para comer. Quando a gente vai se reunir para discutir alguma coisa, tem a comida. Então, inicialmente, esse primeiro impacto é esse isolamento, né? Então eu já tenho um isolamento talvez por causa do diagnóstico, e aí eu somo mais outro que é por causa desse radicalismo em relação à comida. A gente já está frágil. Exatamente. E daí intensifica a fragilidade. O segundo ponto é como é que fica o meu corpo nessa história toda, né? Porque se eu faço tanto radicalismo, o que sobra para eu me alimentar? A gente precisa se lembrar que cada nutriente tem o seu papel no corpo, né? Se eu faço, por exemplo, a exclusão de alimentos que têm mais carboidratos, por exemplo, pão, arroz, macarrão, né? Qual que vai ser o impacto disso? O meu cérebro, ele usa isso como a principal fonte de energia, os carboidratos. Quando eu passo a fazer uma dieta mais restritiva, os estudos apontam que eu posso reagir pior ao tratamento, eu posso ter mais sintomas, né? Porque eu não tenho nutriente para me ajudar a recuperar naquele momento. Eu posso chegar no estádio de desnutrição, que é perder massa muscular, perder peso, força, ficar mais frágil, como você falou. E daí tem essa questão da culpa e tem essa questão também que eu observo, além da culpa de não conseguir, é a culpa pela questão financeira. Porque tem certos alimentos que a gente, se for tratar mais o pão sem glúten ou o pão com farinha especial, eles são mais caros. Sim, mas aí eu acho ainda que você está trocando 6 por meia dúzia, porque você vai pagar mais caro, muitas vezes, depende de onde você compra, num produto que tem mais conservante e aditivo.
O que seria isso, né? Então, quando a gente vai nessa parte do mercado, né, nesse corredor que é chamado de produtos naturais, né, gluten free, que fala muitas vezes, as pessoas elas não leem esses rótulos, né? Ou muitas vezes leem, mas não entendem. O que acontece? Esses produtos que são modificados, ou seja, eu tiro a lactose, eu tiro o glúten, eu tiro o açúcar, eu preciso colocar, a indústria precisa colocar algum outro componente para que esse alimento dure mais, tenha mais sabor, ou que o ser humano consiga minimamente comer, né? Então, eu não sei assim até que ponto que você não está trocando realmente 6 por meia dúzia, porque você vai ter ali mais conservante, mais aditivos, e a gente já tem estudos hoje em dia mostrando o impacto desse excesso dessa substância. Eu acho que até a falta, né, de determinadas coisas, eu acho que pode causar de forma até depressiva. Qual é a tua visão em relação ao emocional das pessoas quando tem essa proibição muito intensa? Tá, então como a gente tinha comentado, pode acontecer essa questão do isolamento, né? Então eu me isolo, ou seja, eu não tenho mais convívio, então não tenho muitas vezes rede de apoio, e aí eu posso ir piorando essa parte emocional. Agora, a nível de nutrientes, deficiência, isso também pode ser piorado, né? Então existe algumas situações onde eu tenho, por exemplo, deficiência de B12, de alguns nutrientes que pode ser decorrente desse radicalismo, e isso pode, associado a outros fatores, desencadear essa questão da depressão. Entendi. E daí, entendeu? Como assim que a gente conversa de forma consciente para que a gente entenda e tenha o equilíbrio? Tá. Então eu acho que o primeiro ponto, vamos pegar uma pessoa que talvez não use muito a internet, tá? Porque se a pessoa não usa a internet, a gente já tem uma privação de acesso à informação. Vamos começar por aí. Como que ela pode se perceber, né? Perceber, na verdade, a relação com a comida. Então, é se observando, tá? Eu sempre falo assim, a gente come por diversos motivos, né? Questão de prazer, questão de conforto, questão de nutrir, principalmente durante o tratamento. As pessoas associam os alimentos à cura, à força, né? À recuperação. Então, observar para que você tem usado aquele alimento. Então, eu tenho pessoas que se alimentam só pensando na composição nutricional. Então, ai meu Deus, eu não vou comer isso, eu vou comer só frutas, verduras e legumes, porque todo mundo fala que isso é saudável. Não vou comer doce em nenhuma situação, não vou preparar nada com leite, não vou comer arroz, não vou comer pão. Então, você percebe aí que essa relação, ela tá meio que indo pro radical, entendeu? Essa é a primeira observação que você pode fazer. Por outro lado, também tem a questão da ansiedade durante o tratamento. Que aí a pessoa recebe o diagnóstico, fica preocupada com o que vai vir pela frente e aí começa, né, a consumir mais alimentos industrializados, né? Alimentos muito doces, alimentos muito calóricos ou alimentos que tenham aí essas substâncias que eu comentei. Então, olhar para se você não está no 880, ou fazendo um radicalismo ou cometendo alguns excessos aí por causa das suas emoções. Acho que esse é o primeiro ponto, se observar. Né, em relação à comida. Sugestões bem importantes. E daí volta na questão do equilíbrio, né? Sim, sim. Uhum. Para fazer umas escolhas saudáveis, mas também não precisa fazer aquelas escolhas radicais. Vou no mercado lá do que tá tudo fitness, que tá tudo bem, que eu tô 10, tô ótima, tô perfeita. Eu queria ver contigo também, Marcele, que é uma coisa que eu observo, que eu acho que tá dentro também da nutrição, sobre os chás, né? Que a gente tem essa impressão de que o chá, como é da natureza, o chá não faz mal. E ele pode ter algum impacto nisso? Tá, então vamos lá. Só pra gente lembrar que apesar de ele ser da natureza, né, alguns medicamentos vêm dessas plantas. Então a penicilina, por exemplo, ela vem de uma planta, tá? Então, não é porque é algo vindo... Claro, gente, que vamos abrir um parênteses, né? Quanto mais natural for o alimento, melhor vai ser. Isso é indiscutível, né? Mas a partir do momento em que eu tomo isso excessivamente, que é o que acontece com o chás, eu tenho pessoas que trocam água por chá e fica tomando chá o dia inteiro, né?
Então isso pode ter um impacto, principalmente a nível de rins, que já estão trabalhando mais, no caso de vocês, para excretar ali o excesso de quimioterápicos ou de medicamentos em si. Então os chás em excesso, eles podem interferir nessa função renal. E outro ponto muito importante é a função do próprio fígado, que é outro órgão ali que trabalha pra caramba, né, durante esse tratamento. Então assim, eu gosto de chá, né, então você pode consumir. Tem alguns chás, né, isso vai depender dos inúmeros tipos de tratamento que podem interagir aí com quimioterápicos ou com outros tipos de tratamento. Um bem claro é a erva de São João. Acho que aqui no sul não é muito consumida, né, mais em outras regiões. Então que podem interagir modificando aí Completa, que é isso mesmo que eu ia perguntar. Modificando o efeito de alguns medicamentos que são usados no tratamento. Interagir, né? No caso, de forma negativa. Isso, de forma negativa, podendo diminuir essa ação do medicamento ali. Potencializar ou diminuir em determinadas situações. Sim, no caso da erva de São João seria diminuir essa eficácia aí. Porque é uma das coisas assim que a gente observa também nas pessoas tentando. Eu até participei semana passada do fórum e do TJCC e muitas pessoas falam, né, que muitas vezes não é agindo mal, é tentando trazer informações, sim, né, para ajudar a achar a cura. Mas se a cura existisse num determinado tipo de alimento, acho que ninguém estaria doente, né? Porque sim, tem pessoas que gostam de alimentos, que tem uma regra de alimentos mais saudáveis e mesmo assim elas não deixam de receber o diagnóstico. Sim, porque voltando, a gente tem inúmeros fatores relacionados a isso, inclusive tipos de cânceres que não tem nada a ver com a alimentação, que tem ali a causa como uma alteração genética, por exemplo, né? Então, no caso das crianças, principalmente, né, alguns tipos de câncer, eles são modificações genéticas. Então, um bebê, por exemplo, não tem uma alimentação suficiente para eu falar que ele está desenvolvendo por causa disso, ou um nível de atividade física, né? Mas o que acontece, que os estudos já têm colocado? O que acontece é que no momento do tratamento, a alimentação é ainda resultado de um pouco de algo que eu tenho controle, dentre tantas as coisas que eu perco o controle, né? O que é isso? Então, eu ainda tenho um livre-arbítrio de escolher o que comer. Então, por isso a gente tem vários nutricionistas na internet, né, falando o que você deve ou não. Eu falo nutricionistas, mas pessoas leigas mesmo, né? Seu vizinho, seu amigo que vem, que chega com chá. Pode ser nessa intenção de ajudar, mas muitas vezes por isso, porque a alimentação ainda é algo que eu tenho um pouco de controle diante de todos os outros fatores que o diagnóstico vai influenciar na minha vida. Até porque algumas vezes a gente se sente tão puteado que não pode isso, não pode aquilo, que a gente acaba, eu vou comer um pedaço de bolo porque eu posso, sou eu que estou mandando, o corpo é meu, não vai fazer mal, e é isso. E isso também não deve ser um fator de punição, mas também não deve ser um fator de única escolha de compensação. Sim, é o que eu falei. Volta e analisa como que você está se relacionando. Tu tá usando a comida para se recompensar? Tu tá usando a comida de birra, que é essa situação que você falou, poxa vida, né? Ou você tá usando a comida pra mostrar ali que não, é uma coisa que eu consigo decidir. A galera tá querendo me prender aí dentro de casa, porque eu tive esse diagnóstico, agora eu vou decidir o que eu quero comer. Né? Então, a comida tem esse fator aí de poder significar uma autonomia de escolha diante de tudo aquilo que muitas vezes foi privado. Né? Então a gente também tem que prestar atenção nisso. E acho que uma das coisas que eu observo é que a gente tem que ter uma relação boa com a gente mesmo. Isso, esse é outro ponto que eu já ia falar. Uma coisa que eu fico de cara hoje em dia, e que é esperado, porque a gente tem uma cultura biomédica muito forte, né? O que acontece? A pergunta mais comum quando as pessoas chegam em consulta comigo eu vim aqui porque eu quero saber o que eu posso comer. E aí, às vezes a minha vontade é falar assim, mas o que dá certo pra você comer nesse momento? O que você sente? Porque muitas vezes eu recebo pessoas que estão muito distantes dessa observação do que tá acontecendo aqui dentro, o que tá acontecendo aqui, né? Então eu falo assim,
eu, Marcele, sou nutricionista, aprendi um pouco sobre comida, né, dentro da oncologia, mas assim, ó, você vai perceber se o que eu tô falando funciona pra você ou não, né? Então, muitas pessoas falam, fulano me falou que eu tô com enjoo e eu tenho que tomar água com gengibre. É verdade isso? Olha, a nível de estudo científico, a gente tem algumas coisas mostrando que pode ajudar. Que o gengibre pode ajudar nessa questão do enjoo. Mas será que funciona para todo mundo? E para mim, por exemplo, o gengibre me dá uma dor no estômago tremenda. Então. Fora que pode provocar outros sintomas em outras pessoas. Então, também não é porque me deram como uma receita mágica. Exato, Grazi, é exatamente isso. Isso também tem a ver com eu estimular você a buscar sua autonomia. Porque, peraí, o tratamento é seu, você que está vivenciando diversos sentimentos dentro disso, eu sou só um norte aí no meio do caminho, né? Sim. Então, igual eu falei, eu não vivenciei esse processo. Eu estudei algumas coisas e a gente vai bater um papo para ver se dá certo para você. Sim. Mas aí tu traz ali para mim, por exemplo, a questão de falar sobre alguns efeitos colaterais que isso pode trazer. Porque se eu vir com a receita da vovó, eu posso achar que é milagroso porque é da natureza, é uma raiz, né? Então é tranquilo, não é desembalado, mas tem essa questão do cuidado que só quem vai saber é uma pessoa da área. Sim, com certeza. O que a gente tenta fazer enquanto nutrição oncológica é entender, na verdade, o seu contexto, da onde que você tirou isso e eu te dar um feedback. Mas a partir desse momento você também tem um livre-arbítrio de escolher, né? Olha, a Marcele me falou que, de acordo com a ciência, não tem esse efeito, ou pode potencializar esse efeito. A partir desse momento você tem escolha, né, do que fazer dali pra frente. Então é justamente isso. Eu acho que é importante pra gente ter esse norte, porque às vezes nós achamos que o atendimento nutricional ele pode pouco contribuir. Ou também podemos achar que o atendimento nutricional é a cura milagrosa para o medicamento. E que eu não preciso fazer muitas vezes um tratamento medicamentoso, que tem muito isso, né? Principalmente com esse acesso à internet, muitas pessoas relatando que fizeram a dieta X e aí foram curadas, né? Então, se eu que estou naquele momento de fragilidade, desesperado, eu vou querer o quê? Eu vou querer fazer aquela mesma dieta, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A nutrição, ela vem nesse sentido de tentar estabelecer aí o que de acordo com os estudos dá certo, né? Mostrou uma evidência. E só para as pessoas entenderem, os estudos não é assim, saiu um estudo que o céu é azul. Eu ia perguntar Então, o céu é azul, sabe? Não, a gente tem diversos tipos de métodos científicos. A gente precisa muitas vezes repetir em diferentes populações. Será que uma pessoa chinesa tem o mesmo organismo que você, que é brasileiro? Será que dá certo? A quantidade, o tipo de câncer que você tem, né? Então, eu acho que as pessoas pararem e pensarem assim, poxa, mas estão falando que a batata cura o câncer, mas será que é tão simples assim? Testaram essa batata? Tem isso também de às vezes me trazerem estudos só de animais, foi testado em animais, tudo bem. O princípio para a gente ter hoje toda a ciência que a gente tem é o teste inicialmente em células animais ou em células de laboratório. Mas isso precisa ser testado várias vezes até chegar no ser humano, estabelecer dose. Então, é pensar um pouco ser tão simples assim, né? Até porque a Marcele está falando com a questão da bagagem que ela tem pelo doutorado que ela está finalizando agora. Porque a gente também acha que... é estudo, é um estudo só. De Harvard, né? Geralmente as chamadas da alimentação, né, de reportagens é assim, saiu um estudo em Harvard com não sei quantas pessoas e foi visto, né, que o limão é um potencial anticancerígeno, né, tem potencial anticancerígeno. Aí eu falo, gente... Mas vamos ler esse estudo, quantas pessoas? Aí, sei lá, um estudo com 5 pessoas, né? Que não foi controlado ali o quanto de limão. Então, é pensar assim, poxa vida, né?
Será que as coisas são tão simples? A própria pandemia mostrou que o desenvolvimento das vacinas não foi uma coisa tão simples, né? Então precisaram ser testados vários tipos, né? Visto as reações, de quanto tempo a gente precisa tomar. Então, não dizendo que a alimentação é um medicamento, mas para que as pessoas fiquem espertas nesse sentido de será que é tão simples assim, né? Então, a gente tem que ficar atento a essas questões, tudo que a gente consome pela internet, não só consumir a questão de alimentação. E que não é fácil, né? Um tratamento oncológico, a cura do câncer, ela não acontece num botão. Se fosse assim, ninguém estaria doente no mundo. Sim. Né? E quantas pessoas tentam fazer uma alimentação ali dentro da regra e mesmo assim elas não obtêm o resultado esperado. Sim, eu costumo falar que a alimentação, né, eu não gosto muito de dizer que a alimentação é cura, sabe? Eu gosto de dizer que a alimentação ela é um complemento desse processo que você está vivenciando, né? Então ali você vai precisar da alimentação, né? Seja para te ajudar a passar, a reduzir na verdade esses sintomas, seja para te dar algum conforto em algum momento. Poxa vida, comer uma coisa que a gente gosta, quando a gente consegue, né? É muito gostoso, né? É muito bom. Então ela tem esse papel de complemento durante esse processo, né? E eu queria puxar o gancho de uma questão que a gente começou a falar, que é essa relação com o corpo, né? Como é que as pessoas, elas... na verdade, esse diagnóstico convida a gente a prestar atenção aqui dentro, né? Então, claro que tem gente que já vinha prestando, né? Não vamos generalizar que ninguém presta atenção nos sinais que o corpo dá. Mas tem pessoas que antes do diagnóstico estavam muito distantes, né? Hoje em dia a gente trabalha muitas horas por dia, às vezes a gente tem que cuidar de filhos, às vezes a gente sustenta a casa, né? Eu não tenho muitas vezes rede de apoio, então eu tenho que dar conta, né? E aí a vida ela vai sendo atropelada ali. E aí quando a gente tem esse diagnóstico, né? Não é todo mundo que pode parar, né? Que começa por aí também. A depender de que tipo de população que eu tô falando, eu preciso me manter trabalhando, né? E aí, dentro desse momento, a gente também é convidado a prestar atenção nesses sinais, né? E as pessoas, elas só prestam atenção quando a coisa já tá muito avançada, né? Então, eu recebo muitas vezes pacientes que já estão muito enfraquecidos há muito tempo, né? Então, poxa, vamos talvez prestar mais atenção em como seu corpo está reagindo, né? Então, eu já estou há muito tempo sem me alimentar, né? Por que isso? Será que um nutricionista não seria adequado nesse caso, né? Para me ajudar a melhorar essa questão de fraqueza? Então, acho que essa questão da relação com o corpo, mas para além da relação com a comida. Exatamente, também, né? Porque às vezes a gente tem o hábito de sempre deixar tudo para depois, né? A gente tem o hábito de deixar água estralar, né? Quando a gente está ali dentro do limite que a gente quer correr atrás. Mas, na verdade, a gente pode ter o controle antes das coisas piorarem. Isso tanto no diagnóstico, né? Quando o corpo ali está dando um sinal, na questão da alimentação do dia a dia, que pelo meio frenético a gente acaba comendo qualquer coisa, porque é mais rápido, é mais prático. E quanto no próprio tratamento, né? A gente assim, não, eu ainda resisto mais um pouco, né? Eu tô fraco, mas ainda aguento. Eu tô ali exaustivo, mas aguento mais um pouquinho e às vezes posso não aguentar. E em relação também a essa questão do corpo, Grazi, principalmente mulheres em tratamento de câncer de mama, existem muitas alterações corporais, né, que fazem com que essas mulheres que já sofrem uma pressão estética antes do tratamento sejam mais pressionadas ainda a ter determinados tipos de corpo. Eu não sei se você já ouviu alguma coisa nesse sentido. Claro, com certeza. E daí depois eu sei até pela questão do corticoide, né? Porque a gente já tem a informação. Não informação, às vezes a gente visualiza, né? Ninguém me disse nada, mas eu visualizei que câncer eu tô com ali bem cheia, ou magra demais, ou com o rosto lua demais. E muitas vezes tem
essa questão com o corticoide, né? Que aumenta algumas coisas e que daí a gente fica mais traumatizado ainda. Existe um ponto importante, historicamente, que é o estigma do corpo da pessoa que está com câncer, né? Então, se você, historicamente, não for uma pessoa caquética, né? Você não está com câncer. Estigma, gente, é algo que as pessoas estabelecem que tem que ser aquilo, senão você não tem aquela determinada doença. E alguns tipos de tratamento, como o do câncer de mama, a gente usa, as pessoas usam algumas medicações que vão alterar essa forma do corpo, né? Dentre elas, os próprios corticoides. E aí, vocês, né, que pelo que eu já sei, devem ouvir muitas coisas. Mas você nem parece que tá fazendo tratamento, você tá meio gordinha, né? Então, poxa vida, eu tô passando por tudo isso, eu ainda tenho que ouvir isso, e muitas vezes eu ainda tenho que ouvir que eu preciso emagrecer, né? Então, mais uma vez a gente volta para a importância da rede de apoio, a importância dessa informação, né, de, poxa, o corticoide, ele tem este efeito, é por isso que o meu corpo está sofrendo essas mudanças. O que dá para eu fazer nesse momento? Como que eu vou reagir a esses comentários, né? Mas primeiro eu preciso minimamente saber o porquê que isso está acontecendo. Por que eu tô comendo parede e reboco, né? Porque o corticoide dá muito aumento de apetite. Quando eu trabalhava na pediatria, tinha muita criança. A mamãe me veio uma vez e falou: Marcele, me ajuda, que minha filha tá fazendo um tratamento de leucemia, ela quer comer asinha de frango de madrugada, porque a dose de corticoide é muito alta, né? Então, a gente saber disso, né, ter essa consciência é o primeiro passo para começar a responder, a ter mais autonomia sobre isso. E até porque ali, né, a questão da asinha de frango de madrugada, primeiro que é o paladar, né? Sim. E segundo que é o momento que deu que despertou pela vontade. Mas conversar, né, para que isso não possa virar rotina, né, virar hábito, mas que tá tudo bem se naquele momento ela quer comer, porque ela não vai piorar o diagnóstico dela se ela comer essa asinha de frango. Até porque eu, por exemplo, adorava um bifezinho à milanesa, um bifezinho de frango à milanesa bem salgadinho e um suco de laranja bem geladinho, que era uma das coisas que eu mais gostava. Café, eu adoro café, mas no auge da quimioterapia eu não podia nem sentir o cheiro do café. Então também são coisas que elas não vão ficar para sempre. Isso, é muito transitório, né? Mas tem uma coisa muito importante, Grazi, que é, se você tem uma experiência traumática com algum alimento, pode ser que lá na frente você ainda tenha dificuldade de comer ele, né? Eu tenho, por exemplo, os sucos, alguns sucos, principalmente de caixinha, que às vezes tinha em alguns lugares, que no auge da quimioterapia, só de olhar, só de pensar, então, eu já não consigo mais nem passar perto dele. Né? Então tem muitos alimentos que a gente acaba bloqueando. Isso, e nós da nutrição temos esse papel de investigar o porquê disso. Claro que em algumas situações mais graves a gente trabalha junto com a psicologia, mas é justamente isso, investigar por que você não está conseguindo, né? O que você tem de repulsa, da onde veio isso, esse também é nosso papel. Né? Não, o suco de caixinha, nesse caso, não precisa estudar, né? Tá tudo bem. Mas em outras situações, em outros alimentos que podem ocasionar isso. E é muito importante para que a gente daqui a pouco vai querer tirar tudo, porque tudo tem repulsa. Sim. E voltando. E daí vira um outro, pode desencadear uma outra situação. Sim, sim. E essa questão que a gente estava falando do radicalismo, até fiz um conteúdo esses dias, né, sobre a ortorexia. A ortorexia, ela não é considerada ainda um transtorno alimentar, né, mas ela tá aí sendo estudada, que é justamente essas pessoas que têm que viver numa alimentação 100% saudável. Então tem que ser uma alimentação limpa, tá? Não pode ter bactérias, só pode ser frutas, verduras e legumes.
eu não posso nem ir na casa de alguém que não faça isso, né? Então, a gente volta de novo no que isso pode ocasionar, né? O próprio isolamento, modificações... A primeira coisa é o isolamento, porque... Então, exato, né? Mas situações fisiológicas mais graves, porque eu vou tendo carências aí, né? Então, a gente fala muitas vezes brincando que a pessoa tá com frescura, né? Ai, tá com frescura, não quer comer isso, nossa, né? Não, mas observar esse comportamento para ver também se não é essa questão da ortorexia, né? Se não passa para outro estágio, isso, né? Que daí... comportamento que a gente fala desordenado, né? E que daí isso também é perigoso, porque daí já é um desequilíbrio psicológico, sim, acho, que vai para outro patamar, né? Exatamente. Que é muitas vezes resultado das informações que são recebidas. Tá? Exatamente, da pressão, né? Isso. Pressão ou por estética, ou por uma alimentação saudável, ou de como que essa informação chega até nós, né? Porque sim, hoje a internet ela é ótima para determinadas situações, estamos aqui na internet, sim, né? Compartilhando, mas ela também pode desencadear algo que deixa a gente com um desvio de comportamento cada vez mais descompensatório. Eu sempre falo para as pessoas, gente, dá um time, dá um tempo, né? Sai um pouquinho da rede, faz um filtra as pessoas que você está seguindo. Uma vez até fiz um conteúdo assim... o que você sente quando aquela pessoa posta alguma coisa, né? Será que aquela fala me traz um conforto ou ela me traz um desconforto, uma angústia maior, né? Então, observem, né, quem usa mais as redes sociais, o que esse uso tá te ocasionando, né? Se não tá naquele momento... te fazendo mal com as informações que estão sendo colocadas, ou a depender da pessoa, se não tá te ocasionando uma pressão, principalmente quando a gente fala de corpo, né? Voltando aí à questão das mulheres, existe muito até... Eu não sei se você estava participando desse grupo que eu fiz lá, pesquisa de doutorado, acho que você estava no outro grupo. Sobre essa questão de pressão estética mesmo, né? Que as pessoas têm que ser magras, que elas têm que emagrecer, que a obesidade é uma doença, nananã. Assim como o câncer, né? A obesidade também é multifatorial. Então, pera lá, né? Será que dá pra eu falar que o corpo, a pessoa estar com excesso de peso usando corticoide é sempre algo ruim, né? Então, a gente precisa também observar isso, como é que estão esses exames, como é que a pessoa tá se sentindo, pra não, hoje em dia, não cometer o que a gente fala que é a própria gordofobia, né? Eu excluo essa pessoa da sociedade, né? E eu já ouvi vários relatos de pacientes que demoraram, inclusive, para ter o diagnóstico de câncer de mama, porque a pessoa falou pra ela, olha, vai embora e emagrece, que daí você vai resolver esse problema que é um caroço na sua mama. Então, assim, e foi protelando o diagnóstico, né? Então, é muito perigoso. Eu sempre falo, não fala do corpo do outro, não. Exatamente. E daí é um conjunto de situações que aumentam ainda mais os problemas emocionais e psicológicos sim, da sociedade. Eu, por exemplo, trazendo um pouco uma outra fala... como as pessoas que me acompanham sabem que eu estou há 13 anos nessa vivência, sendo 9 metastática, fazendo uso do medicamento regular, as pessoas me perguntam quais são as receitas que eu tenho que eu fiz uso de alguma coisa milagrosa, uma alimentação, e cara, eu fui da mais natural possível. A mais normal, não natural, porque senão vou mexer com naturalismo, né? Mas eu fui a mais normal possível, bem dentro dessa situação ali que nós conversamos, que é assim, o dia que eu tô bem, tá tudo bem. Claro que lá no início eu também fiquei com essas percepções, né? Porque assim, tu não sabes nada, mas tu lembra de alguma coisa. Eu já ouvi falar aí sobre o pão, eu já ouvi falar sobre o açúcar, aí tu quer saber realmente de fato. Mas assim, eu sempre fui comigo mais respeitosa possível, né? E assim, se eu tô com vontade, se eu tô entre amigos, eu quero comer um bolo, eu quero. Mas se eu hoje tô bem, eu escolho a não comer o bolo e comer o bolo X, né? Então assim, eu não gosto desse 2 pesos, 2 medidas e muito pro positivo e muito pro negativo. É de fase, tem momentos assim que eu tô querendo fazer algo mais normal, corto isso, corto aquilo, mas tem dia que eu tô com mais vontade de comer algo mais doce ou algo
que me dê mais prazer, então... não foi uma alimentação, não foi uma coisa específica, e sim é um processo de tudo. É justamente isso, é você encontrar ali um equilíbrio nesse processo, né? A gente tá falando de alimentação, mas o mesmo vale para saúde mental, atividade física, como é que você tá se relacionando com as pessoas, né? Porque às vezes eu recebo pacientes que se alimentam muito bem, mas aqui não tá legal, entendeu? E aí o corpo começa a demonstrar isso. E a questão do autocuidado, ela vai num todo, né? Que não é só na questão da alimentação, e como tu falou, corpo, mente, e o que tá agora no momento te deixando bem, né? Então parar pra pensar e fazer as melhores escolhas, mas não é a escolha radical sobre determinada situação. Sim, eu acho que você falou uma coisa interessante, que é, eu já ouvi algumas coisas lá atrás e eu trouxe isso para tentar fazer na minha alimentação. Não existe uma receita de bolo, gente, milagrosa de alimentação durante o tratamento. É justamente isso. Vai pegando, né, essas informações, claro, que a gente recebe, seja na internet, seja fazendo quimioterapia, seja indo para o hospital, seja com a equipe, com os amigos, né? E vai somando isso e vendo como que isso pode se ajustar à sua vida. Porque às vezes eu vejo orientações tão fora da realidade, sabe? A internet, ela tem esse benefício, mas às vezes ela cai numa realidade que não tem a ver com a minha. Exatamente. Entendeu? Como agora eu me lembrei, né? Por exemplo, assim, tomar água com limão em jejum. Cara, se eu tomar água com limão em jejum, meu estômago revira. Então, assim, o que é bom para que não faz mal para pode fazer mal para o outro, porque pode não fazer mal para ele, mas também não vai contribuir com outras situações. Sim, eu gosto muito dessa questão dos grupos que existem hoje em dia, o WhatsApp, né, de pacientes, de profissionais, esse próprio podcast, né, o Oncoprosa. Então é muito importante todo esse acesso, essa informação, mas sempre que a gente receber isso, é se perguntar, cara, será que isso vale para mim? Né? A gente está aqui hoje tentando inspirar você, né, sobre todas as informações que a gente está dando, essas histórias, experiências, e aí cabe a você falar, cara, será que isso rola para mim? Será que, né, poxa, mas é se aproveitar de toda essa tecnologia que existe, informação, mas aplicando para sua realidade. Eu acho que é isso. É isso. Olha, eu adorei o papo de hoje com a Marcele, eu adoro sempre trocar essas informações com a Marcele, espero que vocês gostem também. Eu vou deixar no final o @ dela, na legenda, na descrição do vídeo também. Marcele, onde que te acham? Então, meu @ no Instagram é anutridaonco, né? Vai aparecer lá, Marcele. E eu gostaria de fazer um convite. E era isso que eu ia dizer. Isso que então, assim, a gente estava falando lindamente aqui da nutrição, né? Oncológica, que é uma das minhas paixões hoje em dia. E eu sei que nem todo mundo tem acesso ao nutricionista, né? A gente não tá aqui ignorando essa questão da falta de acesso à equipe multi, enfim. E aí eu tenho um grupo que acontece de forma online, né? Todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, horário de Brasília. Ele se chama Comida que Acolhe, né? Que vai muito de encontro com o que eu entendo sobre o significado da alimentação na minha vida e na vida das pessoas com as quais eu compartilhei histórias. Então, ele pode ser encontrado no meu Instagram, né? Novamente, @nutridaonco. Tem um íconezinho lá embaixo, né? No feed, chama Grupo. Aí vai ter o link de acesso. Na bio, né? Na bio. Na biozinho, assim que aparece a foto da Marcele, a descrição dela, vai ter um link. Mas também quem seguir ela vai se lembrar que toda terça, quarta-feira, ela faz esse convite, deixa o linkzinho ali. E a Marcele também agora está navegando por novos mares, que é trazendo também isso no formato do YouTube, né? Então, muitas pessoas às vezes não conseguem estar presente nesse grupo de quarta-feira. Então, eu tenho repostado o conteúdo em forma de áudio mesmo para as pessoas ouvirem no YouTube. Então, é o mesmo
o mesmo nome do Instagram, a Nutri da Onco, só que no YouTube, o meu canal. Vale a pena porque tem várias trocas, várias informações e assim, ó, gostosas, descontraídas, nada impositiva. E a Marcele traz esse olhar leve sobre esse assunto. Eu acho que a gente precisa compartilhar informações de qualidade e esse é o meu objetivo aqui no Instagram do Oncoprosa Vidas que Inspiram. E eu, como falei, espero que vocês tenham gostado. Vai estar disponível assim que possível, vou compartilhar o link, mas para quem quiser assistir os outros episódios, é só assistir Oncoprosa Vidas que Inspiram. Muito obrigada, Marcele, Grazi, pela tua disponibilidade de estar aqui compartilhando com a gente de forma voluntária para trocar melhores informações para que a gente possa se empoderar de informações com qualidade. É isso. Muito obrigada mais uma vez, gente. Espero que vocês aproveitem aí esse conteúdo e ouçam os antigos e os próximos que estão muito legais. Tchau! Tchau, tchau!